Muito boa noite a todos. Estamos aqui hoje para falar sobre o Evangelho no Lar, no capítulo 7. A lição de hoje, o orgulho e a humildade. E antes de fazermos aqui a nossa leitura e os nossos comentários sobre a lição, nós vamos fazer aqui a nossa elevação. E a vibração de hoje vai por todas as crianças que se encontram nos orfanatos e por todos os idosos que se encontram abandonados nos asilos. Quem estiver acompanhando o vídeo em casa, se puder, que faça também a sua oração para poder auxiliar o plano espiritual nesse momento de tanta dificuldade e de necessidade de tanta luz para o nosso planeta. Vamos lá. E vamos então, nesse momento, nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo querido de todas as horas. Vamos pedindo a esse irmão que nos auxilie, nos traga forças, paz, que possa nos mostrar os caminhos que levam a Jesus. Agradecidos que estamos ao nosso anjo da guarda, pedimos que nos leve a presença de Ismael, anjo protetor do Brasil, e preposto de Jesus em nossas terras. A ti, Ismael, agradecemos imensamente, pedimos que nos ilumine, nos clareie os passos, sempre através do Evangelho Redentor. Agradecidos que estamos a ti, Ismael, pedimos que nos leve a presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. A vocês, amigos, agradecemos, pedimos que nos inspirem no bem, na caridade, que nós possamos deixar de lado nossas más tendências, nossas más inclinações e que possamos seguir e imitar os passos de Jesus. Agradecidos que estamos, pedimos que nos levem à presença da Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Mãe, que você possa dulcificar o nosso coração, o nosso pensamento, nos enchendo de paz, de luz e de amor, e nos levando à presença do Teu Filho querido, nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com muita alegria que estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Que os Teus exemplos de paz, de caridade, de bondade estejam vivos em nossas mentes. Que nós possamos imitar-lhe os passos, Mestre, praticando a solidariedade, a caridade, a bondade junto aos nossos irmãos mais necessitados. E que possamos progredir espiritualmente através da modificação dos nossos atos e dos nossos pensamentos, Senhor. Agradecidos que estamos a Ti, Mestre, pedimos que nos leve à presença do Pai Criador. Pai de infinita misericórdia e bondade, Te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida e da encarnação com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, agora e sempre. Porque vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade, Senhor. E nesse momento, agradecidos que estamos a toda a espiritualidade, a todos os que nos auxiliam, a todos os que nos guiam os passos, a Jesus principalmente, vamos pedindo que as luzes do Evangelho Redentor, as luzes de paz, de amor, de alegria, cheguem ao coração de todas as crianças que se encontram em orfanatos. Que esses pequeninos possam estar amparados por espíritos benevolentes, por grandes benfeitores espirituais, que possa lhes guiar os passos, lhes dando forças, foco, determinação, muita fé, Senhor. Que estes pequeninos sejam cuidados por pessoas de bem, para que possam crescer como tais. Agradecidos que estamos a Ti, Jesus, nesse momento voltamos os nossos pensamentos a todos os idosos que se encontram em asilos. Que esses irmãos queridos que estão chegando ao término de suas existências carnais possam estar amparados por seus anjos da guarda, espíritos protetores, que possam aurir forças em Jesus,
que possam ter a plena convicção de que a alma é imortal e que todo sofrimento um dia cessará, Pai. E agradecidos então que estamos e pedindo muito auxílio para esses irmãos, nesse momento pedimos licença para vibrarmos por este trabalho, para que possamos ter muita compreensão do que nos é dito. Graças a Deus e graças a Jesus. Então a lição de hoje, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja, pela graça que nos concede, em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salvou, Jesus. Recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensadas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e, por isso, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabe que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta, bem eu sei. Consentirás em lhe dar a esmola, mas a lhe apertar a mão fraternalmente, jamais. Que, dizes, eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojados, ou seja, sem as suas vestes, sem as suas roupas, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do grande senhor e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Lembremos-nos das reencarnações. Que não pediste esmola, que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje. As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse tempo, com esse corpo, envoltório perecível do teu espírito? Volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim,
os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Pensa que a morte não te poupará mais que a um outro? Que os títulos não te preservarão dela? Que ela pode te atingir amanhã, hoje, em 1 hora, e se tu te escondes no teu orgulho, ó, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis mais baixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar, no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada, ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Então, essa lição que ainda continua, e no próximo vídeo nós vamos dar continuidade, ela é muito contundente. Ela deixa muito claro que todos os homens são iguais. E isso tem uma razão muito tranquila de se entender. Se nós tirarmos as roupas, as vestes, como diz o Evangelho, qual vai ser a diferença entre o rico e o pobre? Um banho tomado? O corpo vai ser igual, exatamente igual. Pensemos agora nas doenças que atingem o pobre e o rico. Não levam os dois ao campo de morte? Em algum momento não vamos todos nós morrer da mesma forma? Quem que pode dizer aqui que o rico não morre da mesma forma que o pobre? Quantos e quantos exemplos que nós temos aí de pessoas riquíssimas que nascem, são encontradas por uma doença e são levadas para o plano espiritual subitamente, de um dia para o outro. Então, a existência de posses só serve, na verdade, para nos tornar orgulhosos quando nós não auxiliamos os nossos irmãos mais necessitados. Então Deus, na verdade, lembrando, Ele dá a riqueza e Ele espera que dessa riqueza o homem faça bom uso, que possa auxiliar os mais necessitados, ainda que minimamente, mas se espera alguma coisa de bom de quem tem um pouco a mais do que o irmão. Aqueles que acham que possuem títulos de nobreza, então doutores, né, que se acham acima da lei, acima das pessoas, vai chegar o momento do desencarne. E nós temos que lembrar que quando estivermos no plano espiritual, a moeda de troca é bem diferente. O que se pergunta para nós no plano espiritual é uma única coisa: o que fizemos de bom? Quais foram as nossas obras e boas ações de caridade e de bondade? E caridade num sentido muito amplo, como a gente vem dizendo há muito tempo. Auxiliar aqueles que estão mais próximos de nós e auxiliar aqueles que aparecem no nosso caminho e estão necessitados de luz de alguma forma, sem humilhações, sem constrangimentos, doando apenas pela alegria de ver o próximo deixar de sofrer, sem fazer como muitos fazem, postando o vídeo do assistido. Nada impede que você faça a propaganda de um auxílio, de um trabalho que é feito para angariar novos voluntários, para que outras pessoas sigam você e te auxiliem. Mas por que tirar uma foto do assistido para humilhar? Então, assim, saibamos nós que pelas leis de ação e reação, aquilo que fizermos vamos receber de volta. E aquilo que deixarmos de fazer, também deixaremos de receber. Né? Ainda pelas leis universais de Deus, de reencarnação, se hoje somos ricos, amanhã seremos pobres. Essa é a lei de Deus, né? Experiências, uma atrás da outra, para que possamos saber as dificuldades de um lado e do outro da moeda.
Então que a gente possa aproveitar esse momento em que estamos numa situação mais confortável para o auxílio. E mesmo aqueles que não têm muito a dar, eu lembro que uma oração em prol de alguém já é um grande auxílio. O plano espiritual conta com a nossa ajuda. Então, que tenham todos uma ótima semana, um resto de semana e até breve. Graças a Deus e graças a Jesus.